Minha gente, eu quero dividir com vocês as mentiras que dizem sobre a economia brasileira, a minha concepção, a minha crítica sobre essas mentiras. E falar um pouco também sobre a tal PEC do fim do mundo, a PEC 55. A primeira mentira é a seguinte: o governo não pode gastar mais do que arrecada. Esta é uma mentira universal. Há décadas que os economistas neoliberais, a serviço dos especuladores financeiros, pregam a doutrina do equilíbrio orçamentário a qualquer custo. Entretanto, nós sabemos, desde o New Deal, quando os Estados Unidos saiu da crise dos anos 30, e do novo plano alemão no mesmo período, que quando a economia está em recessão e depressão, como é o nosso caso, o Estado não só pode, como deve gastar mais do que arrecada. É a forma como o Estado estimula a chamada demanda efetiva, o investimento, o emprego, mais consumo e, enfim, a economia como um todo. E esse crescimento é decididamente impossível se o governo não gastar mais do que arrecada. Segunda mentira é que o gasto público deficitário, acima do que se arrecada, inclusive de investimento em escolas, investimento em estradas, investimento em energia elétrica, geração de água, gera inflação. É outra mentira, minha gente. Há muitas fontes da inflação, mas a principal é a pressão do consumo sobre o sistema produtivo, ou seja, os preços sobem recorrentemente porque o aumento da demanda, da procura, é maior que o aumento da produção. Mais gente querendo comprar, menos produção, então os preços sobem. Claro que na situação da economia brasileira, não há lugar para inflação desse tipo, ou seja, inflação de demanda. O desemprego é extremamente elevado. A renda média da sociedade está caindo brutalmente. Investimentos em larga escala na economia. Os investimentos estão caindo, não há investimentos em larga escala. Então, o consumo é baixo. Diante disso, só mesmo um idiota não vê que o déficit público para financiar gastos prioritários e investimentos produtivos não gera inflação. De onde viria então a pressão inflacionária, já que a economia está em recessão ou em depressão? Isto é, já que há menos consumo que oferta de bens e serviços. Muitos comentaristas ingênuos alegam que certos economistas neoliberais fazem análises erradas sobre a economia do país. Isso é uma falácia, é uma mentira. Economista não erra. Economista presta serviço. Alguns, muito poucos, prestam serviços aos mais pobres. Outros, a maioria, prestam serviços ao mercado, aos bancos, aos ricos. São escravos e sócios ao mesmo tempo, especuladores financeiros. Quando um deles fala que os juros devem subir ou ficar em nível elevado para combater a inflação, eles sabem muito bem que isso é uma mentira. Entretanto, ganham muito dinheiro para defender esse ponto de vista contra o povo. Não estão errados do ponto de vista deles, estão certíssimos, porque eles apenas visam o seu interesse pessoal, prestando serviços remunerados ao capital, aos detentores do capital. Quando dizemos que o financiamento deficitário conduz à retomada da economia, temos que citar uma exceção. A economia alemã cresce mais do que qualquer outra da Europa sem fazer investimentos deficitários. A razão para isso é simples. A Alemanha rouba o resto da Europa com a sua política cambial, com o manejo do seu dinheiro e da sua moeda. Faz superávites comerciais gigantescos, já que o câmbio do euro lhe é favorável. E esse dinheiro do superávit comercial, do que ela ganha com o seu comércio, volta para dentro da economia alemã com o aumento do consumo e do investimento. Acontece
que esse não é um exemplo que vale para todos os países. Na realidade, todo superávit corresponde a um déficit do outro lado. Não há como todos os países do mundo ganharem e fazerem superávites comerciais ao mesmo tempo. Isso é claro. Deve-se entender por financiamento deficitário, na forma como defendemos para enfrentar a situação de depressão da economia, como hoje, a maneira de o Estado dar ao setor privado mais recursos do que ele toma sob a forma de tributos. Sim, o financiamento deficitário toma a forma de compra de bens e serviços na economia, e isso estimula o investimento e o emprego. Só a mais absoluta distorção de valores leva empresários a condenar o investimento público deficitário, já que isso não lhes custa nada. O déficit é financiado pelo aumento da dívida pública, isto é, pela captação de recursos e não por tributos. É financiado também indiretamente por emissão de moeda, quando o Banco Central opera de forma adequada e responsável. Não é uma emissão tresloucada, mas a emissão de moeda é um dos instrumentos que a economia tem para enfrentar uma recessão. Outra grande mentira é a história do chamado tripé macroeconômico: superávit primário, câmbio livre e metas de inflação. Um engodo neoliberal, uma mentira completa. E o superávit primário, como tenho observado, não pode ser feito em situações de depressão ou de recessão. Câmbio livre é outra forma de destruir a indústria interna. E metas de inflação é um artifício para elevar e manter na estratosfera as taxas básicas de juro, que vão enriquecer a quem? Não é o povo que é ferrado pelo aumento dos juros. Se não fosse um expediente para favorecer e engordar os ricos, o tal tripé, que chegou a ser tema de campanha presidencial, seria descartado por simples bobagem. Mas como ele serve aos ricos, ele tem a mídia, tem os bancos financiando grandes jornais e redes de televisão. Entretanto, esse tal tripé, esta bobagem monumental, transformou-se num ícone ideológico dos neoliberais e da direita brasileira que deve ser desmascarado. Na discussão da PEC 55, 241 na Câmara, um senador chegou a dizer o disparate que os governos do PT quebraram a economia brasileira, sendo que a consequência disso é a crise em que estamos mergulhados. Se ele dissesse que a corrupção tomou conta do governo do PT, eu concordaria. A mesma corrupção que tomou conta do governo do Fernando Henrique e dos governos anteriores, e que envolveu quadros do PT, do PSDB, do PP, do PMDB, praticamente de todos os partidos políticos, porque a corrupção sistêmica apodreceu o sistema político brasileiro. E isso vocês sabem, todo mundo sabe, mas não só o PT, não todo o PT. E graças a Deus, não também todos os membros de todos os partidos. Alguns se envolveram nisso. E eles, infelizmente, estão no sistema político eleitoral, muitos na Câmara, muitos participam do Senado. Combati, antes da maioria desses que são governo hoje, a política econômica do PT. Não pelo excesso ou insuficiência de compromisso com o crescimento econômico. Não pelo excesso, mas pela insuficiência de compromisso do crescimento econômico. O PT não trabalhou direito no que diz respeito ao crescimento econômico, mas dizer que o PT quebrou o Brasil é uma bobagem monumental. Em 2014, PT no governo, nós crescíamos pouco, mas ainda crescíamos. O desemprego estava perto do nível do pleno emprego e as reservas internacionais do Brasil alcançavam, quase como alcançam ainda hoje, 400 bilhões de dólares. Como é então que o Brasil quebrou? Na verdade, ele está quebrando sim, mas na mão dos atuais detentores do poder,
que fazem uma análise errada da crise econômica e estão propondo um congelamento de tudo. Mas eles não vão congelar o aumento da população, eles não vão congelar o envelhecimento das pessoas que têm direitos constitucionais e garantidos a pensões e aposentadorias. Os atuais detentores do poder chegam a propor essa tal PEC 241/55, neste caso literalmente quebrando o Brasil. Esta PEC congela tudo: investimento público em infraestrutura, financiamento de empresas brasileiras, congela praticamente tudo, menos os juros da dívida interna, que nunca foi auditada. Eles estão parando o Brasil por 20 anos. Eles estão caçando o mandato dos 5 próximos presidentes da República, que com essa emenda constitucional não vão poder fazer rigorosamente nada. E caçando também o mandato dos novos parlamentares eleitos pelo voto popular, que vão ter grande dificuldade de dar um rumo novo ao Brasil. Minha gente, eu tinha que conversar com vocês, deixei essas minhas ideias, acredito que com alguma clareza, me apoiei até num texto previamente escrito. E eu estou disposto, aqui pelo Face Live, a discutir isso com vocês. Eu tenho consciência de que não sou o conhecedor de tudo, mas eu estudei o New Deal, a recuperação nos Estados Unidos, estudei a recuperação da Alemanha. Na Alemanha, Yad Shashti. Nos Estados Unidos, as ideias do Ford, do Taylor, encampadas pelo Franklin Delano Roosevelt, sistematizadas, apoiadas, inovadas e desenvolvidas pelo Lord Keynes. Minha gente, o mundo deu experiências. E o Trump agora ganha a eleição dos Estados Unidos, dizendo uma porção de asneira sobre mulheres, sobre homossexuais, mas dizendo para os americanos que ele quer acabar com o domínio absoluto do capital, que procura investimentos em países onde pode pagar os salários mais baixos, escravizando populações e trabalhadores, pagando misérias pelos insumos naturais. E ele exige, como americano, que as empresas produzam dentro dos Estados Unidos, dando bons salários, empregos, uma vida melhor para os trabalhadores norte-americanos. Por isso ele ganhou a eleição. Agora, nós aqui estamos com essa conversa de privilegiar a globalização e o capital. Eu combati o PT, combati a política econômica, mas a política do PT não era esta imbecilidade da globalização que tanto a Hillary como o Trump no processo eleitoral condenavam. Um erro, a análise inicial das correções da PEC 55 do Lerner e do Meirelles, mas isso pode nos levar ao desespero e a uma guerra civil. Minha gente, eu espero os comentários e posteriormente vou voltar a conversar com vocês. Valeu, obrigado pela audiência.